Jesus faz uma analogia quanto à paternidade de Deus e à nossa paternidade. Qual o pai do meio de vocês que, se um filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhes dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, Ele vos dará o Espírito Santo a quem os pedir. Amém? Deus é o maior exemplo de paternidade. Na verdade, em Deus, nós encontramos todas as características do que é a paternidade. O Criador, o sustentador, o educador, o perdoador, o acolhedor, o cuidador, aquele que tem afeição aos seus filhos e que, apesar dos nossos erros e das nossas falhas, somos por Ele tolerados e muitas das vezes, quando pedimos perdão, também perdoado. A Bíblia revela, através da parábola do filho pródigo, esse amor revelado pelo Pai. O amor de um pai que um dia é surpreendido pelo filho que pede o seu direito à herança. E ele larga a casa do seu pai, vai e gasta tudo o que tem de forma dissoluta. E tendo gastado tudo o que tem, ele retorna à casa do seu pai ao se ver comendo farelo de porcos. Ele disse: eu voltarei à casa do meu pai, e então eu pedirei ao meu pai que eu não sou digno de ser chamado de seu filho, que ele me receba como um dos seus escravos. Mas quando ele chega, de longe o seu pai o enxerga. E ao enxergar, não é o filho que tem a iniciativa de ir ao pai, é o pai que tem a iniciativa de ir ao filho. E o pai então corre ao seu filho, chama os seus empregados e disse: depressa, tragam para o meu filho sandálias novas, tragam para eles roupas novas e principalmente, traga para eles um anel. O anel naquela época, como uma vestimenta, ela revelava a identidade. Todas as vezes que você perceber na Bíblia um guerreiro como Davi, quando Eliézer chega até a casa dos pais de Rebeca, a primeira pergunta é: de quem você é filha? Ou de quem você é filho? Quando Davi enfrenta o gigante, Saul sai e pergunta: de quem este moço é filho? Porque dependendo de quem era o pai, se sabia o futuro que aquele filho teria. A paternidade revela o futuro. A paternidade revela quem nós seremos lá na frente. Todas as vezes na Bíblia se pergunta: de quem você é filho? É por isso que na Bíblia se vê muito a palavra Absalão, se vê muito a palavra Bartolomeu, Barnabé, Bartimeu, porque o nome revelava a paternidade. Bartimeu, filho de Timeu. Bar é pai, é filho. Barnabé, filho de Nabé. Bartolomeu, filho de Tomeu. Todas as vezes que se dirigia a um filho, ou se dava um filho o nome fazia referência ao pai. E diante das referências da Bíblia e daqueles hábitos do Oriente, hoje nós nos deparamos com uma crise de referência. Uma crise em que hoje nós estamos preocupados, muitas das vezes como pais, em deixar para os nossos filhos bens. E por essa iniciativa, muitas das vezes da sociedade que nós vivemos, em querermos trabalhar e deixar para os nossos filhos bens, o que mais define a paternidade é quando nós deixamos para eles um legado. O legado não se trata de bens, mas se trata de exemplos. Os nossos filhos, eles estão mais atentos àquilo que nós fazemos do que o que nós falamos. Os nossos exemplos refletem muito mais da identidade dos nossos filhos do que aquilo que nós muitas das vezes o falamos. O que você é, fala mais alto do que os seus discursos. Eu quero
encerrar, senhor presidente, nobres colegas vereadores e todos que têm o privilégio da paternidade, falando do exemplo de um homem chamado Jó. Ele era um pai que dedicava tempo aos seus filhos. O livro de Jó, capítulo 1, diz que havia nas terras de Ur, um homem que temia Deus, que se desviava do mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era muito rico. E os seus filhos se reuniam para se banquetear, e ao se reunir, ao final do dia, o seu pai chamava os seus filhos, reunia-os, e então oferecia a Deus sacrifícios e dava conselhos aos seus filhos. E ele dizia, diz o versículo 5, que ele dizia: quem sabe os meus filhos tenham feito algo de errado e eu preciso corrigir a trajetória deles. Jó, embora rico, sabia que a sua maior riqueza não era os seus bens, mas era o seu legado, os seus ensinamentos, os seus princípios. E foi isso que ele deixou. Dedicou ao final de um dia de trabalho tempo aos seus filhos. Eu acho que os mais antigos, embora eu seja evangélico e tenha 43 anos, mas eu me lembro de uma música do Padre Zezinho. E a música do Padre Zezinho diz: quando eu me lembro do meu tempo de criança, me vem uma lembrança. E ele diz no refrão da canção: faltava tudo, mas o importante não faltava. E o que não faltava? Podia faltar comida muitas das vezes na mesa, podia faltar muitas coisas nas despensas da casa, mas ele diz que não faltava o carinho, o amor do pai que sentava à mesa com os seus filhos. Um dia eu li um relato de uma criança que pediu ao seu pai um tempo, e o pai disse: eu estou muito ocupado, meu filho, minha filha, o tempo para mim é dinheiro. E não atendeu aquela criança. Aquela criança então saiu da presença do pai, e durante um tempo aquela criança não compareceu, e chegou um tempo que aquela criança viu o pai chegar e foi ao encontro dele e disse: papai, eu queria falar com o senhor. E ele disse: minha filha, eu já lhe disse que eu não tenho tempo, que eu estou trabalhando, porque para mim tempo é dinheiro. E ela disse: papai, quanto custa 1 minuto do seu tempo? E ele então disse para ela: custa tanto. E ela disse: papai, está aqui, eu passei todo esse tempo juntando dinheiro para me comprar 1 minuto do seu tempo. Nós vereadores sabemos muito bem o que é isso, porque às vezes, embora mal falados pela sociedade, mas nós temos que dividir o tempo entre amar a família e dedicar o nosso tempo aos cuidados da função que nos foi otorgada. Mas que jamais o nosso trabalho venha fazer-nos esquecer da maior de todas as funções que Deus nos outorgou, que é a função de ser pai. E eu tenho a certeza que é isso que ficará quando vier a nossa velhice, e o tempo que diremos, como disse o sábio Salomão, onde o sol perderá o seu brilho, onde nós não enxergaremos mais com tanta facilidade, onde os nossos ossos se enfraquecerão, e a única coisa que nos restará são os nossos filhos, que vão estender as mãos para cuidar e dedicar para nós o tempo que nós ensinamos a dedicar a eles. Portanto, nesse dia, que os exemplos de Deus e da paternidade de Jó, e de todos que na Bíblia revelam a sua identidade através de quem eles eram filhos, Bartimeu, Bartolomeu, todos, que hoje nós possamos também revelar a nossa identidade, de quem somos filhos, porque isso abre caminhos, e os nossos filhos, quando eles estiverem na escola, em qualquer lugar, eles dirão: eu sou filho do pastor, eu sou filho do vereador tal, eu sou filho de tal pessoa, e isso com certeza determinará o seu futuro. Fica aqui
Em nome dessa casa, senhor presidente, de todos os meus colegas vereadores, a nossa homenagem a todos os pais maritubenses, os presentes e aqueles que não estão presentes. Que Deus abençoe todos os pais.